Então eu vou. Saudade de você também, Rafa. Então eu vou alterar. Aliás, vou alterar não. Eu vou já dar início à palestra, certo? Mas antes da gente dar início à palestra propriamente dita, vamos então pedir a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Só um minutinho. Mel, se você puder divulgar o link nos grupos, tá? Divulga porque a Olga vai passar o link aqui em outras conversas, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Vamos então dar início com um pedido de intercessão à Santíssima Virgem, certo? Para que ela nos conduza durante essa palestra, para que a gente possa, de alguma forma, acrescentar a razão dos senhores e que através desse acréscimo da razão a fé alcance de maneira mais forte o coração de vocês e possa edificá-los, certo? Vamos então pedir a Nossa Senhora cede sabedoria essa intercessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora cede de sabedoria, eu vos peço humildemente que interceda por mim e por todos que estão aqui nessa live, para que consigamos aumentar a nossa fé pela graça de Cristo, nosso Senhor e Salvador e vosso Santíssimo Filho. Que essa palestra alcance a razão de todos aqueles que estão assistindo e que, de alguma forma, a gente possa auxiliar todos aqueles que estão assistindo a entender um pouco mais sobre esse assunto tão importante para a nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Boa noite. Como eu estava explicando para todo mundo aqui no começo, nós estamos então com essa nova iniciativa, no Centro Dom Bosco de Brasília, de fazer transmissões ao vivo e tentar dessa forma alcançar o máximo de pessoas com o conteúdo que a gente vai divulgar. A palestra de hoje ela é sobre São Pedro e a sucessão apostólica, especificamente sobre a autoridade de São Pedro, certo? E a autoridade dos papas como seus sucessores, certo? Como sucessores de Cristo. O que nós vamos trabalhar hoje, nós temos um tema muito bem definido, né? Pedro, a rocha, as chaves e o trono, certo? E esses três elementos, eles vão ser extremamente importantes para a nossa palestra, porque é girando nesses três elementos que nós vamos tratar da autoridade de São Pedro. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês os dois livros que eu estou utilizando como base para essa live hoje, tá? São dois livros que eu recomendo muitíssimo que vocês leiam. Um deles, infelizmente, não é tão fácil acesso, porque ele está em inglês, mas ele é de fácil compra, fácil aquisição. Na Amazon vocês conseguem comprar. É esse daqui, Upon This Rock, tá? O nome dele é Upon This Rock, Upon This Rock. E o autor é Stephen Key Ray, ok? Stephen Key Ray. Ele é um apologeta católico, norte-americano, certo? Ele lançou esse livro através da livraria Ignatius, né, que é uma livraria uma editora, muito conhecida nos Estados Unidos. E esse livro, dos livros que eu conheço sobre o assunto, é o livro que trata com maior propriedade e maior profundidade sobre o tema da autoridade de São Pedro e a sucessão apostólica, certo? Então, eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro aqui, tá? Do Stephen Key Ray.
O outro livro que eu estou utilizando é esse daqui, tá? Que é do Centro Dom Bosco mesmo, certo? Aí provavelmente está aparecendo ao contrário para vocês, eu não sei, mas ele é a Objeções e Erros Protestantes, certo? Do padre Júlio Maria de Lombaerdi, certo? Da editora Centro Dom Bosco. Ambos os livros são muito bons. O livro do padre Júlio Maria, ele traz uma série de objeções, como o próprio nome do livro já diz, né? Uma série de objeções aos erros protestantes. Então ele traz a questão de São Pedro de uma maneira mais resumida, tá? Agora, o livro do Stephen Curry, não. Ele vai trazer de maneira bem profunda, certo? Essa questão. Então eu recomendo os dois. O livro do CDB ele é mais acessível porque ele está em português, mas o livro do Stephen Curry é para quem realmente deseja se aprofundar nesse assunto, ok? Vamos então iniciar, pessoal, com o primeiro elemento da nossa live, tá? Deixa eu só pegar aqui meu caderno que eu fiz alguns apontamentos importantes, principalmente para o pessoal que gosta de acompanhar com a Bíblia, né? Que gosta de, como é uma live mais apologética, é importante a gente fazer algumas citações bíblicas, tá? E eu fiz alguns apontamentos aqui interessantes. Bom, o primeiro tema, pessoal, que a gente vai tratar é sobre esse primeiro elemento de Pedro a rocha, não é? E sobre esse primeiro tema, uma coisa importantíssima a se falar é, desde o momento em que Jesus Cristo vê Pedro pela primeira vez, né, naquele primeiro instante do encontro com São Pedro ali na Galileia, né, no mar da Galileia, Jesus, então, ele resolve trocar o nome de Simão para Pedro. E esse primeiro elemento ele é importantíssimo para a gente analisar. Por quê? Porque a troca de nomes na cultura judaica ela não se dá por qualquer pretexto. A troca de nomes ela não se dá de qualquer forma e não sem um propósito. Nós vemos várias trocas de nome, não é, acontecendo no Antigo Testamento. E todas as vezes que acontece a troca de nome de uma pessoa, certo? É quase como se essa pessoa também mudasse um pouco da identidade dela, ou pelo menos do propósito dela de vida, né? Deus sempre muda o nome das pessoas para indicar um novo propósito de vida. E é exatamente isso que ele faz nesse primeiro encontro com São Pedro, não é? Pedro, outrora chamado Simão, então recebe essa promessa de Cristo, né, quase que profeticamente, apesar de Pedro, obviamente, naquele momento ainda não entender, de que ele seria um pescador de homens. E muda-se o nome dele para Pedro. Né? E nós vamos entender por que o nome dele foi mudado para Pedro quando a gente for ler o episódio que acontece em Cesareia Filipe, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 18 a 19. Nessa situação, lá em Cesareia Filipe, a gente então vê que Cristo fala da pedra, da rocha, e diz que sobre essa rocha que é Pedro, seria erguida a igreja. Já nesse primeiro ponto, a gente vai ter uma série de problemas apologéticos com os nossos amigos protestantes, né? Eles vão nos acusar dizendo que nós não entendemos perfeitamente o Evangelho, que nós não entendemos perfeitamente a palavra, porque, na verdade, Cristo não estaria se referindo a Pedro como a pedra, mas estaria se referindo a ele mesmo. Então é como se Cristo desse o testemunho dessa forma. E tu és Pedro, e sobre esta pedra ergueria a minha igreja. Então é como se ele estivesse falando dele mesmo, Cristo. Esse é um dos principais, tá? Os argumentos protestantes eles variam muito. Mas esse, com certeza, é um dos principais argumentos protestantes contrários à autoridade de Pedro, instituída ali em Mateus 16. Só que a gente tem um problema muito grande, porque o argumento protestante, ele ignora completamente o paralelo do nome petrino.
ele ignora completamente o paralelo que o próprio Cristo faz em Mateus 16 com o nome Pedro. E eles ignoram porque eles alegam que no grego você tem uma diferença de gênero. Ou seja, Cristo, ao apontar para Pedro, fala de Petrus, mas fala que a igreja será erguida sobre uma Petra, certo? Então, baseado nessa diferença das palavras Petros e Petra, os evangélicos dizem que não se fala do mesmo tema, ou não se fala da mesma pessoa, certo? Só que o problema principal desse argumento, tá, é que ele ignora que Jesus não falava em grego, né? Que o evangelista traduziu o evangelho em grego, mas que Jesus falava aramaico. E diferente do grego, o grego se assemelha muito no português, né, nessa questão de diferenciação de gênero nas palavras. Diferente do grego, o aramaico não tem essa diferença de gênero, certo? O aramaico ele seria mais semelhante ao inglês, não é? Onde você não tem uma diferença de gênero entre as palavras. E se você pegar em aramaico, o texto diria: tu és Kefas, e sobre essa Kefas eu erguerei a minha igreja. Certo? Então, não há essa diferença, essa suposta diferença de gênero, que permitiria que os protestantes ignorassem o paralelo que o próprio Cristo faz em Mateus 16, quando ele diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu erguerei a igreja. Quando você traduz isso para o aramaico, fica muito, muito claro que Cristo fala de Kefas, Pedro, e é sobre ele, Kefas, que a igreja será erguida. Eu vou tentar passar um pouquinho mais de tempo depois na live, explicando para vocês essa questão da pedra angular, quem é a pedra, se é Cristo, se não é. Esse é um assunto um pouco complexo, certo? Que demanda algum tempo, mas nesse contexto de Mateus 16 é inegável, e muitos teólogos protestantes realmente confirmam isso, tá? Mesmo sendo protestantes, eles confirmam que realmente a rocha indicada por Cristo em Mateus 16 é São Pedro. Eles vão negar depois a sucessão apostólica, nós vamos entender depois os motivos, mas muitos dos teólogos protestantes mais sérios vão entender que Pedro é a rocha de Mateus 16. Mas eu vou tentar explicar para você, porque tudo isso é muito comum, né? Para que vocês iam estar nessa live agora se eu tô trazendo informações que são facilmente encontradas na internet, né? O que traz de diferente esse livro que eu apresentei para vocês sobre esse tema, né? E o que traz de diferente é o seguinte: o autor, o Stephen Curry, ele viajou muitas vezes a Israel e a Roma nessas viagens para conhecimento. Ele é um historiador, né? E ele viaja exatamente buscando realizar pesquisas, né, que dizem respeito a um melhor entendimento do Evangelho. E ele traz uma informação muito interessante a respeito da região onde Cristo leva os apóstolos e onde ele realiza essa revelação de Mateus 16. A região se chama Cesareia Filipe na Bíblia, não é? Hoje a região ela tem outro nome, tá? Mas essa região de Cesareia Filipe ela tem uma importância muito grande. Por quê? Na época de Jesus, pessoal, imagine que o Estado de Israel hoje, né, ele é aquela tripinha, né? Ele é bem verticalizado. Jerusalém ele fica mais na região inferior. E é lá onde estavam reunidas naquela época todas as pessoas com algum conhecimento relevante acerca do mundo judaico, certo? Quanto mais você subia no território de Israel e chegava ao antigo reino de Arã, Judá, não é? Quanto mais você subia e chegava próximo ao Líbano, às fronteiras com o Líbano, mais pagãos ficariam os povos. Óbvio, né? A religião judaica era bem restrita naquela época, aquela região de Jerusalém e das proximidades. Só que Jesus ele não faz essa revelação de que a igreja dele seria erguida sobre uma rocha, que essa rocha é Pedro, em qualquer lugar. Ele não faz isso em Jerusalém, por exemplo. Ele escolhe um local chamado Cesareia Filipe. E o que é essa cidade de Cesareia Filipe na época? Ela ficava
ela ficava, não, ela fica, né? Só mudou de nome, mas fica bem ao norte do território de Israel atual, já perto da divisa com o Líbano. E essa região, na época, era uma região repleta de paganismo. Por que que Cristo leva os apóstolos a essa terra de pagãos? Certo? A explicação é a seguinte: naquelas terras existiam, né? Existia um templo reservado ao deus Pan. Esse templo, nós temos as ruínas dele até hoje. Se vocês pesquisarem no Google por Cesareia Filipe e pesquisarem pelo Templo de Pan, vocês vão encontrar essas ruínas desse templo. E o mais engraçado, esse templo, ele ficava sob uma rocha, né? O templo aqui e a rocha aqui. Essa rocha era uma antiga caverna, certo? O deus Pan, ele era conhecido por ser um deus de pastores, certo? Um deus dos pastores romanos. Então era uma terra de pagãos, onde nós tínhamos um templo para um suposto deus de pastores, certo? E dentro desse templo havia um local reservado para os sacrifícios ao deus Pan, que era um grande fosso, com um fundo era muito profundo, certo? Os romanos, eles tinham uma superstição à época, era a seguinte: como eles não conseguiam alcançar com uma moeda amarrada num fio o fundo desse poço no templo de Pan, eles diziam que aquele poço não tinha fundo e que, na verdade, era uma conexão entre a terra e o inferno, Hades, certo? Eles diziam, então, que ali, naquele poço que ficava dentro do templo do deus Pan, havia um local que se chamava Porta do Inferno. Então, quando a gente consegue entender todo o contexto da região e do local onde Jesus falou aos apóstolos, a gente vê claramente o que Cristo quis dizer quando ele aponta para Pedro e diz que ele é a rocha e não aquela que estava lá com aquele templo erguido, a Pan, e que sobre ele, Pedro, seria erguida a igreja de Cristo, que não é um templo como aquele. E mais do que isso, Cristo ainda revela que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Isso é de uma profundidade simplesmente incrível. E quantos seriam os nossos filhos católicos, os nossos netos católicos, que não se desviariam do caminho católico se conhecessem esse tipo de realidade? Se soubessem perfeitamente defender a sua fé, levando em consideração os elementos que estão disponíveis, certo? Cristo então fala a Pedro que sobre ele seria erguida a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Por quê? Porque aquelas portas do inferno que existiam dentro do templo do deus Pan, aquele poço profundo, o que é que os romanos acreditavam por superstição? Eles acreditavam que eles geralmente ofereciam cordeiros degolados como oferta, certo? E jogavam nesse poço. Se nas águas que saem por baixo da caverna saísse sangue, significava que o deus Pan teria aceitado a oferta feita pelo peregrino. Se não saísse sangue nenhum, significava que o deus Pan recusou a oferta. Então, às vezes a vontade prevalecia dos homens, né? Às vezes a porta do inferno prevalecia. E o que Cristo quer dizer é que na igreja dele, as portas do inferno jamais prevalecerão. Porque ele é o Deus verdadeiro, ele é o único Deus. Certo? Esse é o contexto de Pedro a rocha. Mas a gente não deve se esquecer também de como se deu o início, certo, da igreja, o início da fé judaica. Se vocês pegarem o Antigo Testamento, vocês vão ver que antes da instituição do tabernáculo como um local sagrado,
Basicamente, o local sagrado era onde se erguia uma estela, uma pedra. Uma estela é uma pedra, tá, pessoal? Quando se queria que aquele local fosse um local sagrado, se erguia uma pedra. E ali, aquele local ficava sendo um local sagrado. Um local onde Yahvé se comunicava com o homem, certo? Segundo a cultura judaica. Então, Cristo, em toda a sua sabedoria, ele reúne todos esses elementos do Antigo Testamento, certo? Elementos que superam o paganismo romano e revela para aquele povo, num contexto judaico, quem é a verdadeira rocha. Certo? E nós temos que entender qual é o papel dessa verdadeira rocha com o passar do tempo, certo? Na live, espero que vocês consigam compreender. Então vejam, não é que Pedro é a grande rocha, a rocha, certo? Mas é necessário, e Cristo sabia muito bem disso, é necessário que exista uma rocha visível ao homem quando a verdadeira rocha ficar encoberta por um véu. A verdadeira rocha é Cristo, todos nós sabemos disso. Ele é a pedra de canto que foi negado pelos judeus. A gente vai estudar esse versículo daqui a pouco, porque ele também é muito importante. Mas Cristo, a partir do momento em que ele ascende ao céu, ele se torna materialmente invisível para os nossos olhos humanos. Nós só conseguimos enxergar Cristo através da graça. Coisa que os apóstolos conseguiam ver com os olhos deles, obviamente. Cristo, sabendo do nosso apego, Deus Pai, na verdade, Deus como um todo, sabendo do nosso apego ao material, ele sabia da necessidade de preservar elementos visíveis ao homem, para que o homem entenda e veja claramente onde está a igreja de Cristo. E por que é necessário enxergar a igreja de Cristo de maneira muito clara? Porque o único caminho para se chegar ao paraíso é Cristo, só que não é um Cristo decapitado. Você não chega ao paraíso só pela cabeça. Você necessariamente chega ao paraíso contemplando um Cristo por inteiro. E a igreja é o corpo. É por isso que você tem que nós só conseguimos alcançar a salvação através da Santa Igreja Católica. Porque é ela o corpo de Cristo. Cristo não é um Frankenstein que tem diversos corpos. Cristo tem um corpo. E o corpo é a Santa Igreja. E esse corpo ele precisa ser visível ao homem. Porque ele é necessário à salvação, pessoal. Esse corpo ele é necessário à salvação. E sendo necessário à salvação, o homem precisa ver claramente qual é o caminho que ele precisa pegar, certo? Que ele precisa seguir para chegar ao céu. Então, Cristo, sabendo disso, ele deixa uma pedra visível. Ele é a pedra invisível. É a pedra que sustenta todos nós, toda a igreja. Ele é a cabeça. Mas ele precisa deixar uma pedra visível, e essa pedra visível é Pedro. Então, eu espero que tenha ficado claro essa questão da rocha, certo? E vocês vão ver que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, essa linguagem da rocha, ela vai ser ora utilizada no Novo Testamento para se falar de Cristo, ora para se falar de Pedro, ora para se falar até dos outros apóstolos. São Paulo cita todos os apóstolos como pedra fundamental da igreja. Porque vocês precisam entender que essa é uma linguagem metafórica para indicar algo. E o que ela indica? Que é nesses homens, nos apóstolos, que está fundada toda a tradição. E a tradição é como se fosse o GPS da nossa igreja. O GPS da grande barca que é a Igreja Católica, guiada por Pedro. Lá na frente do convés está Pedro, né? Está o Papa.
E essa barca vai levar para o céu. Porque quem está cuidando dela é Cristo. Cristo está lá atrás, como estava no episódio com os apóstolos no mar tormentoso, né? Despreocupado, tranquilo, porque ele sabia muito bem que toda a tormenta ia acabar, porque ele está no controle de tudo. Mas lá na frente tem um timoneiro, tem alguém que está dirigindo tudo isso. E esse alguém é o Papa. Então ele é a pedra visível. Essa é a questão da rocha. Certo, pessoal? Vamos então analisar o próximo elemento, tá bom? Que é as chaves. Gente, esse elemento é interessantíssimo. Ele é muito interessante mesmo. Certo. Quando Cristo afirma que Pedro é a rocha onde será erguida a Santa Igreja Católica, certo? Ele não afirma apenas isso. Ele também entrega as chaves dos reinos para São Pedro, do reino do céu, certo? E o que significa essa entrega de chaves a São Pedro? Mais uma vez aqui a gente tem um problema muito grande com os apologetas protestantes, porque eles vão alegar que, numa tentativa de tirar a autoridade de São Pedro, eles vão alegar que a todos os apóstolos foi dada a autoridade para ligar e desligar o que está no céu e na terra, certo? Isso teria sido dado a todos os apóstolos. Não, realmente foi dado a todos os apóstolos esse poder, certo? Nada mais é do que o próprio sacramento da confissão. Só que apenas a Pedro foram entregues as chaves. E isso significa algo. E o que isso significa? Bom, vamos tentar entender isso, pessoal, com o olhar judaico, tá? Com o olhar de um judeu daquela época. O que significava um homem dar as chaves a outro homem? E a gente tem como entender isso de maneira muito clara só com a Bíblia, né? Para preservar aí o princípio dos nossos amigos protestantes, né? E utilizando aí desse princípio para que eles possam se guiar melhor. Em Isaías capítulo 22, dos versículos 15 a 25, certo? Nós temos uma profecia, certo, do profeta Isaías, onde ele fala sobre a troca de um primeiro-ministro. Tá bom, Jefferson, quem seria esse primeiro-ministro? É a primeira pergunta. Ou o intendente, tá? Depende da tradução, tá, pessoal? Na Bíblia de Jerusalém a gente vai encontrar intendente como tradução. Quem seria esse intendente no reino de Davi? O que ele significa? Certo? E onde isso tem ligação com São Pedro? Bom, em primeiro lugar, pessoal, é necessário fazer um outro apontamento, tá? No texto de 1 Reis, capítulo 4, versículo 7, nós vemos claramente que o reino de Davi era composto por 12 chefes. Nós sabemos que Cristo está sentado no trono, certo, de Davi. Cristo é o herdeiro do trono de Davi, não é? Ele é o herdeiro instituidor, né? Mas ele tem essa ligação profética de Cristo com a casa de Davi. E lá no reino de Davi, Davi escolheu 12 pessoas para serem chefes em seu reino. Eu acho que isso faz um paralelo muito claro com a escolha de Cristo por 12 apóstolos, correto? Só que a comparação ela segue, porque dentro desses 12 chefes que existiam no reino de Davi, apontados em 1 Reis capítulo 4, versículo 7, nós tínhamos um deles que era o intendente ou o primeiro-ministro, a depender da tradução. Esse chefe, ele era o chefe dos chefes. Ele tinha algo de diferente em relação aos outros. E que algo de diferente é isso? Acreditem se quiser, lá em Isaías 22 vocês vão ver que ele carregava as chaves do reino. Ou seja, na ausência do rei Davi,
E a gente sabe que a ausência naquela época era muito comum, porque eram muitos os conflitos, né? O reino era um reino razoavelmente grande para a época. Então, era normal que o rei se ausentasse da cidade de Jerusalém. E nesse momento da ausência do rei, o chefe era o primeiro-ministro ou intendente. Certo? Lá em Isaías, a gente vê uma profecia de troca desse primeiro-ministro. Uma coisa muito comum no mundo protestante, certo? É eles afirmarem o seguinte: tudo bem, eu reconheço que Pedro era rocha, eu reconheço que Pedro tinha esse poder de ligar o que está no céu e na terra e desligar também, os outros apóstolos também tinham isso, e eu reconheço que Deus deu uma chave a Pedro, deu chaves a Pedro. Mas eu, como protestante, creio que esse poder dado a Pedro termina com Pedro. Que ele era um apóstolo, e como um apóstolo, depois dele não há outros apóstolos, não há outros apóstolos, então ninguém mais teria esses poderes dados por Deus. Muitos protestantes vão alegar isso. E aí? Bom, o problema é que se a gente seguir no nosso paralelo, a gente vê que a profecia de Isaías fala da troca do intendente. Fala de um intendente que serviu mal ao seu senhor, o seu senhor. E servindo mal, ele perde o merecimento de sua posição. E então Deus tira aquele intendente, destitui ele de todos os poderes e aponta um novo intendente. Ora, se há uma continuidade entre os intendentes, porque há essa necessidade de uma representação na ausência do rei, por que Pedro receberia as chaves e depois de sua morte não haveria mais representante na terra para essas chaves? Né? Ou seja, Pedro morreu, ele devolveu as chaves para Jesus? Qual a razão de se ter as chaves? É isso muitas vezes que falta na apologética protestante, certo? Falta o entendimento acerca da razão de ser das coisas. E graças a Deus, nós católicos sabemos da importância da razão para que a gente possa edificar a nossa fé. A razão de ser de Cristo ter dado chaves a Pedro é porque ele sabia que pouco tempo depois desse episódio de Cesareia Filipe, ele se ausentaria. Ele não se ausentaria de corpo, de alma e de divindade porque ele está presente na Eucaristia, mas ele deixaria de ser visível aos olhos humanos. Como ele deixou de ser para os discípulos de Emaús. Certo? Por algum tempo ele permaneceu invisível. No momento da partilha do pão, a graça alcança aqueles homens, aqueles discípulos, e eles veem Jesus na partilha do pão. E logo depois, Jesus desaparece novamente para eles. Certo? Jesus sabia que pouco tempo depois aconteceria a sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Então ele entrega as chaves a Pedro, porque ele sabe da necessidade de se ter um primeiro-ministro, um intendente visível, assim como tinha no reino de Davi. Pedro é, portanto, esse intendente, esse primeiro-ministro, aquele que representa Cristo, certo? E aquele que fala por Cristo quando está em seu ofício, certo? Quando está exercendo seu ofício. Nós vamos entender a questão do ofício daqui a pouquinho, quando eu explicar o terceiro elemento da cátedra, certo? Esse significado, portanto, das chaves, pessoal, é algo sublime, é algo de extrema importância. Se você entender por que Pedro tem as chaves, e só ele tem, você entende o porquê do papado. E você entende o porquê da obediência ao Papa. Mas eu vou além e vou apresentar um terceiro elemento que ele não é tão comum da gente ver, ok? E esse terceiro elemento, ele é o trono, ou dependendo da tradução, a cadeira, certo? A cátedra.
Onde é que esse elemento da cátedra ele aparece pela primeira vez, pessoal? O elemento da cátedra ele vai aparecer pela primeira vez. Bom, ele vai aparecer pela primeira vez mesmo na tradição judaica, tá? Ele não aparece explícito no Antigo Testamento. Inclusive é um grande problema para os protestantes enfrentarem com sola escritura, porque Cristo confirma no Novo Testamento uma tradição oral que não havia sido escrita no Antigo Testamento. E eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouco. Mas a tradição oral judaica, pessoal, afirma, certo? Qualquer rabino que vocês perguntarem isso vai responder para vocês a mesma coisa. Com o que Moisés desceu quando ele volta do Monte Sinai? Ele desce com 3 coisas, segundo a tradição judaica. Ele desce com a tradição oral, essa tradição estava guardada na mente de Moisés. Ele desce com a tradição escrita, que são os 10 mandamentos. E ele desce com um terceiro elemento, que é a cadeira de Moisés ou o trono de Moisés. Que elemento é esse, pessoal? Esse elemento ele é citado de maneira muito superficial em Êxodo, está no livro de Êxodo, onde fala que toda vez que Moisés ia julgar o povo de Israel, ele se sentava numa cadeira e dali ele julgava. Tem um episódio em Êxodo, inclusive, que ele passa o dia inteiro, o dia e a noite inteira julgando as pessoas em Israel. Certo? E onde é que a gente vai ver novamente esse elemento e por que ele é importante? Tá? A gente vai ver esse elemento novamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, que é um capítulo muito importante para a fé católica. Tá? Todo o Evangelho tá, pessoal? Não me levem a mal, mas esse capítulo ele é muito importante para nós entendermos a razão de crermos na autoridade do Papa. Certo? Lá no versículo 2 a 3, tá? Do capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, nós vemos um momento em que Cristo fala algo que não é muito comentado nem na Igreja Católica, nem nas igrejas protestantes. Cristo aponta para os fariseus, certo? E diz para os apóstolos que os apóstolos não deveriam fazer o que os fariseus estavam fazendo. Por quê? Basicamente, para resumir o texto para vocês, se vocês tiverem curiosidade, leiam depois, tá? Porque os fariseus eram hipócritas. Cristo fala claramente em Mateus 23, versículo 2 a 3, que os fariseus eram hipócritas. Mas logo depois, ele fala algo que parece bastante paradoxal, principalmente para um protestante, não tanto para um católico. Tá? Cristo fala aos apóstolos que, apesar dos fariseus serem hipócritas, enquanto eles estivessem sentados na cadeira de Moisés, os apóstolos deveriam fazer, os apóstolos, não, todo o povo de Israel deveria fazer o que os fariseus dizem. Mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. No Evangelho, capítulo 23, Jesus chama os fariseus de hipócritas, mas ao mesmo tempo dá autoridade aos fariseus. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? E acontece pelo seguinte, pessoal, porque esse elemento da tradição judaica, a cadeira de Moisés, ele significava algo para os judeus. Quem sentasse à cadeira de Moisés estava falando em nome de Deus. O Espírito Santo agia naquela pessoa e aquela pessoa estava falando em nome de Deus. Então, quem sentava à cadeira de Moisés era infalível. Infalível. Vocês conseguem fazer um paralelo com a nossa realidade? Então, Cristo literalmente afirma a infalibilidade nessa situação. Aquele que tivesse sentado na cadeira, o escriba ou o fariseu que tivesse sentado na cadeira de Moisés, falava a verdade, mesmo sendo um hipócrita. É por isso que nós, católicos, cremos que por mais infiel, por mais terrível que seja a pessoa que chega ao papado,
e não é a regra, tá? Não é a regra, é a exceção. Nós tivemos papas com histórias complicadíssimas, certo? Mas nenhum deles jamais errou em seu ofício ex-cátedra. Porque a cadeira de Pedro tem muita importância. E porque quem senta naquela cadeira e fala ex ofício, fala em nome de Deus. Tá, Gerson, mas você falou da cadeira de Moisés. Onde é que isso chega em Pedro? Chega em Pedro, pessoal, no seguinte. Logo após esse evento, onde Cristo aponta a autoridade dos fariseus, no próprio Evangelho de Mateus, Cristo também fala que os fariseus perderiam a sua autoridade e que uma nova autoridade seria estabelecida, assim como o foi lá na profecia de Isaías, capítulo 22. Os fariseus, representantes daquele intendente que haviam negado a pedra de canto, que é o próprio Cristo, os fariseus que eram representantes daquele intendente infiel, esses fariseus perderiam a autoridade e uma nova autoridade seria instituída. E não por coincidência, logo depois nós temos o episódio de Cesareia Filipe, onde Jesus estabelece que Pedro é a pedra onde seria erguida a igreja. Então vejam que há uma sequência lógica em tudo isso. E a sequência há uma autoridade que emana de um ofício. Esse ofício era exercido pelos fariseus. De cara a gente vê logo que Jesus ignora a autoridade dos outros ramos judaicos da época, né, como os saduceus e tudo mais. Mas essa autoridade dos fariseus se perde. Eles perdem a autoridade, porque eles negam a pedra, que é Cristo. Tá bom, Jefferson, mas você tá me dizendo tudo isso, mas a verdade é que Pedro também nega a pedra. Porque depois da promessa que Cristo faz em Mateus 23, Mateus 23 não, pessoal, em Mateus 16, depois desse episódio de Mateus 16, Jesus Cristo sofre a paixão e Pedro nega 3 vezes. Por que então que Cristo escolhe Pedro e nega os fariseus, já que os dois, em tese, negaram? Simples, pessoal. Porque Pedro se arrepende. E a gente vê a sabedoria de Deus que não institui a Santa Igreja e a autoridade petrina em Mateus 16. Não é no momento de Cesareia Filipe, em que Cristo revela que Pedro é a rocha, que a igreja é verdadeiramente erguida, nem é naquele momento que Pedro se torna o primeiro Papa. Porque em Mateus 16, o que nós vemos é que Cristo faz uma promessa a Pedro. Os verbos ali estão no futuro. Sobre essa pedra se erguerá a minha igreja. Qual é, então, o momento onde verdadeiramente a igreja de Cristo se ergue e onde verdadeiramente Pedro é tomado como primeiro Papa? Eu vou falar, na verdade, o momento em que Pedro é tomado como primeiro Papa. É no episódio em que, após a ressurreição, Pedro vê Jesus no mar, certo? E então ele confessa a Cristo que o ama. E ele faz isso 3 vezes. Exatamente como sinal de seu arrependimento pelas 3 vezes que negou a Cristo. Cristo pergunta a Pedro, e Pedro então responde 3 vezes que o ama. Certo? Nesse episódio, pessoal, que é bem conhecido, né, por todos, Cristo define claramente o papel de Pedro. Porque ele pede para que Pedro alimente suas ovelhas e apacente suas ovelhas. A seriedade desse pedido de Cristo é muito grande. Porque nós sabemos quem é o verdadeiro pastor. O pastor é Cristo. Ele é o bom pastor.
Mas por que Cristo, então, fala a Pedro, nesse episódio, para que ele, Pedro, apacente suas ovelhas? Ora, porque é naquele momento que Cristo se torna o primeiro representante de Cristo. É no momento de declaração de amor de Pedro para Cristo que Pedro, então, se torna o primeiro grande pastor. O primeiro representante, né, do grande pastor. E é dado esse ofício a Pedro, de apacentar as suas ovelhas. Esse ofício não é dado a outros apóstolos. Esse ofício é dado a Pedro. Certo? Então veja, apesar dos outros apóstolos terem uma autoridade inegável, porque os outros apóstolos também têm o poder de ligar e desligar através do sacramento da confissão, os outros apóstolos também expulsavam demônios, os outros apóstolos também falavam em línguas, os outros apóstolos também manifestavam inúmeros dons e virtudes do Espírito Santo. Mas a Pedro foi dado um ofício especial, representado por esses 3 elementos que eu falei para vocês agora: a rocha, as chaves e a cadeira. Pedro é o herdeiro da cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés deixa de existir com os fariseus e se estabelece uma nova autoridade. E essa autoridade é a autoridade de Pedro, que ao sentar em sua cadeira, passa a falar em nome de Deus. E esse é o ofício papal. E quando está em exercício desse ofício, nós temos então a infalibilidade. E nós temos a infalibilidade por quê? Porque quem fala não é Pedro. Quem fala não é o Papa Francisco. Quem fala não é o Papa Bento XVI. Quem fala não é o Papa João Paulo II. Quem fala é Cristo. Enquanto na cátedra, e é daí que se origina a palavra ex-cátedra, enquanto na cátedra, na cadeira de Pedro, tudo que o Papa falar é o próprio Cristo quem está falando. É daí que vem a autoridade. Ele é a rocha visível. Certo? Tá bom, Jefferson, você me mostrou 3 elementos que só Pedro tem, que nenhum dos outros apóstolos tem, mas eu ainda não estou convencido, eu sou muito insistente, e eu não acho que você está correto. Eu acho que, sei lá, os outros, num pensamento mais ortodoxo, da igreja ortodoxa, né? Eu acho que todos os apóstolos eles têm essa autoridade, certo? E que não existe uma autoridade central. Bom, vamos ver então o que o Evangelho fala sobre isso, né? Em primeiro lugar, eu vou fazer alguns apontamentos agora, tá, pessoal? Eu já falei, eu acho que a principal parte da palestra já foi, que eram esses 3 elementos: o trono, a rocha e as chaves, certo? Só uma curiosidadezinha que eu esqueci de comentar para vocês: se vocês visitarem o Vaticano, vocês vão ver que todas as imagens de São Pedro, todas, São Pedro está agarrado nas chaves, como se não quisesse de forma nenhuma, ninguém pega naquilo ali, só ele, é dele. Mas existe uma imagem que São Pedro está dando as chaves a alguém. E essa imagem ela está no interior da Capela Sistina. Por quê? Porque a pintura do interior da Capela Sistina fala dos últimos dias, do fim dos tempos. E no fim dos tempos não há mais necessidade de um ministério petrino. Então Pedro devolve as chaves para o único Senhor e Salvador que é nosso Senhor Jesus Cristo. É só nesse momento que as chaves sairão das mãos de Pedro. Quando ele devolver as chaves ao legítimo dono e Senhor, que ausente do reino terrestre estava visivelmente, mas agora retorna para exercer a justiça, né? Então é algo bem significativo, tá? Mas vamos então falar desses outros elementos que apontam uma autoridade petrina
em relação aos demais apóstolos, tá bom? Pessoal, vamos lá. O primeiro episódio que eu vou lembrar vocês é o episódio de Lucas, capítulo 22, versículos de 31 a 32, certo? Nessa situação, Pedro é fortalecido por Cristo. Ele é fortalecido por Cristo e é exortado a fortalecer os outros irmãos. Então, Cristo sabia muito bem que Satanás iria tentar todos da igreja. E nesse episódio, Cristo fala claramente em Lucas 22, capítulo 22, versículo 31 a 32, Jesus fala claramente a Pedro que ele deu graça especial a Pedro, para que Pedro fosse forte na fé, e sendo forte na fé, ele então alcançasse os irmãos dele. Mas não é só aí. Nós temos João capítulo 21, versículo de 15 a 17, Pedro é designado para alimentar e apacentar as ovelhas. Eu já falei para vocês desse episódio, é o episódio em que Pedro se torna papa, não é? São Pedro, pessoal, só uma curiosidade, ele é citado no Novo Testamento 190 vezes. O segundo lugar, digamos assim, em relação à citação, é São João, que era o apóstolo querido, né? E São João é citado apenas 29 vezes. São Pedro é citado 190 vezes. Todos os apóstolos juntos são citados 130 vezes. Então Pedro sozinho é citado mais vezes do que todos os apóstolos juntos. E por que ele é citado mais vezes? Vem agora esse outro detalhe para vocês. Se vocês olharem o Evangelho, qualquer um dos Evangelhos, na maioria das vezes que se cita Pedro junto com os outros apóstolos, não se fala apenas os 12 apóstolos. Se fala Pedro e os outros. Mais do que isso, tá? Os evangelistas eles fazem um jogo muito claro de simbolismo, porque eles sempre colocam Pedro, citam os outros apóstolos e por último é citado Judas Iscariotes. Exatamente para indicar a primazia de Pedro como líder e a irrelevância de Judas como traidor. Eu vou passar para vocês algumas passagens só para vocês confirmarem isso que eu estou falando, tá? A gente pode ver isso que eu estou falando aqui para vocês em Mateus capítulo 10, versículo de 2 a 4, Marcos capítulo 3, versículo de 14 a 19, Lucas capítulo 6, versículos de 14 a 16. Eu fiz questão de pegar 3 passagens de 3 evangelhos diferentes para vocês verem que não tem a ver com, não, mas é porque esse evangelista aqui, ele provavelmente gostava muito de São Pedro, então ele cita São Pedro em detrimento dos outros. Não, todos os evangelistas citam Pedro dessa forma. Pedro é citado antes dos demais, e existe uma razão para isso, tá? A gente vai ver a razão para isso em Mateus capítulo 10, versículo 2. Lá em Mateus capítulo 10, Pedro é chamado de o primeiro. Só que a palavra grega utilizada nessa passagem também pode ser traduzida como o principal. E por que, como católico, eu consigo ver claramente essa tradução como o principal? Porque naquele dia não estava apenas Pedro. Nessa passagem de Mateus, se fala do encontro de Jesus com com Pedro e outro apóstolo. E Jesus e o evangelista, ele escolhe então chamar Pedro de o primeiro, mas não faz essa enumeração com os outros apóstolos. Os outros apóstolos são citados apenas pelo nome. Por que então que se dá essa característica de o primeiro a Pedro? É nesse sentido que eu creio que a tradução é muito mais próxima de o principal, ok? Em Marcos capítulo 16,
tá? Versículo 7, a gente tem uma passagem interessante, porque até o anjo de Deus, nessa passagem nós temos a visitação de um anjo, e até o anjo de Deus, ao se referir aos apóstolos, cita Pedro primeiro. Certo? Outras passagens interessantes seriam de Mateus 23, tá? Para quem quiser ver a questão da cadeira de Moisés, a citação. Nós temos em Atos, tá? Em Atos dos Apóstolos, pessoal, vai ser muito comum a gente ver essa primazia petrina em relação aos demais apóstolos. Mas eu vou citar só alguns trechos para vocês verem isso de maneira clara. Em Atos capítulo 1, nós temos Pedro liderando a substituição de Judas Iscariotes nos 12 apóstolos, né? A escolha de Matias. Então nós temos isso no capítulo 1. Havia a necessidade do apontamento de um novo apóstolo, e quem se levanta e guia a igreja nessa escolha é Pedro. Né? Nós vamos ver em Atos capítulo 4, mais uma vez, certo? Os fariseus, é o episódio em que os fariseus veem os apóstolos evangelizando, se incomodam com essa situação e prendem Pedro e João, São Pedro e São João. E na defesa, certo? Que eles oportunizam depois aos dois, é São Pedro que defende a igreja contra os fariseus, certo? Depois nós temos uma outra passagem interessante em Atos capítulo 10, onde o primeiro gentil convertido, que é Cornélio, certo? Em Atos capítulo 10, ele é exortado a buscar um apóstolo, mas não qualquer apóstolo. Ele é exortado a buscar São Pedro, certo? Então nós vemos, pessoal, que pelo menos aos olhos católicos é muito fácil enxergar essa autoridade de Pedro. É muito fácil, certo? É muito fácil enxergar os três elementos, como eu apontei para vocês, né? A cadeira, ou o trono, né? As chaves e a rocha. Né? E é muito fácil também a gente ver como os evangelistas tratam Pedro com uma importância maior em relação aos demais apóstolos, certo? E essa primazia é a primazia que justifica todo o papado, certo? Em uma outra oportunidade, a gente pode falar sobre os graus de infalibilidade, a gente pode falar sobre os graus, na verdade, os graus de assentimento ao magistério, né? É muito mais relevante do que eu falando sobre esse tema, tá? Eu aconselho vocês buscarem o padre Daniel, certo? Do Instituto Bom Pastor, aqui de Brasília. Ele tem um vídeo no YouTube que fala muito bem sobre esses graus de assentimento ao magistério, tá? Sim, Flávia. Exatamente isso. Eu ia agora exatamente adentrar essa questão da sucessão apostólica, né? Mas a gente pode ver claramente que a necessidade da eleição de Matias, ela já prova a necessidade da sucessão apostólica, certo? Mas não é apenas esse elemento, tá? A gente vai ver outros elementos, porque Matias em si, tá? Matias em si é um dos 12. Afora os 12, a gente vai então ver outras pessoas que, apesar de não serem apóstolos, continuavam possuindo essas mesmas virtudes e esses dons do Espírito Santo que foram dados pelo próprio Deus para aqueles que ocupassem determinados ofícios dentro da igreja. Certo? Esse ofício de presbítero, o ofício de bispo, eles foram instituídos pelo próprio Espírito Santo, certo? Então, eu já discuti uma certa vez com um protestante que afirmou, certo, Jefferson, eu consigo entender que os apóstolos tinham esse poder de perdoar os pecados, mas eu confesso para você que eu acho que esse poder de perdoar os pecados ele acabou com os apóstolos, que ninguém depois dos apóstolos tem esse mesmo poder. Veja, é até complicado você discutir com um argumento desse. Por quê? Porque é aquela velha questão de você não entender a razão de ser das coisas. Certo? Então, ok, se você crê
que esse ofício ele foi dado e foi terminado nos apóstolos, por que que Cristo entregaria um ofício tão importante quanto o perdão de um pecado para os apóstolos e depois toda a igreja permaneceria sem esse ofício, precisando, segundo o pensamento protestante, pedir perdão diretamente a Deus? Essa questão do pedir perdão diretamente a Deus é outro problema grande, porque Cristo, quando estabelece a confissão, ele fala de ligar e desligar para os apóstolos. Os apóstolos tinham esse poder de ligar e desligar. O que é desligar, pessoal? É reter o pecado. Isso não é tão comum hoje em dia, tá? Não é tão comum. Mas eu já tive uma situação com um padre que reteve um pecado meu, por uma excelente razão. Certo? O padre Paulo Ricardo já deu testemunho dele de necessidade de retenção de pecado, em que o fiel confessa o pecado. Vou dar um exemplo para que fique claro para vocês, tá? A situação por exemplo, uma mulher vai pedir perdão por ter abortado, e o padre, então, durante a confissão, o padre pergunta: sim, minha filha, você está arrependida deste aborto? Melhor, ela vai pedir perdão por usar anticoncepcional, que todos nós sabemos que é um pecado gravíssimo, certo? O uso de anticoncepcional. Abortivo, tá, pessoal? É o caso da maioria dos contraceptivos hoje em dia. Aí a mulher vai e confessa isso, e o padre, sondando na confissão, verifica que a mulher não está disposta a parar com o uso do anticoncepcional. O que é que o padre vai fazer? O padre não pode perdoar nessa situação. O padre vai ter que reter o pecado. Porque você só pode ser... por mais que o padre concedesse o perdão ali, não seria eficaz. Não há uma verdadeira contrição por parte da confessada. Ela não tem um sentimento de contrição, ela não está verdadeiramente arrependida. Então foi esse o poder que foi dado pelo Espírito Santo, pelo próprio Cristo aos apóstolos. Não só o poder de perdoar, mas o de reter. Mas me diga uma coisa, como que você vai ter um pecado retido se você não tiver a figura do sacerdote? Como você vai ter um pecado retido se você conversa diretamente com Deus nas suas ilusões imaginárias? Se você conversa diretamente com Deus, você nunca vai ter um pecado retido. E é exatamente isso que acontece. É por isso que é tão difícil você encontrar uma contrição real no mundo protestante. E diante dessa situação da falta de contrição real, nós vamos ter uma série de outros problemas, como, por exemplo, o fato de que muitos indivíduos, muitos protestantes já seguem uma linha, que na verdade não é uma linha nova, é uma linha já desde Calvino, desde Melanchthon, certo? Que é a ideia de que você pode ser santo, independente de você cometer ou não pecado. Porque seus pecados estão na conta de Cristo. Então, quando Deus enxerga você, Ele enxerga o pecado, mas Ele atribui o pecado a Cristo, coloca na conta da cruz, e você está perdoado simplesmente por ter aceitado Jesus. Isso é um problema muito sério, pessoal, porque isso não faz com que você tenha a oportunidade de uma contrição ideal. Aliás, você vai chegar ao ponto em que você não vai enxergar a necessidade de uma contrição real. O sacramento da confissão, portanto, ele é desenhado pelo próprio Deus para que você tenha uma contrição real do teu pecado, para que você se envergonhe e se humilhe. Esse foi o poder dado aos apóstolos, de perdoar ou reter. Mas a Pedro é dado algo mais especial ainda. É dada uma primazia dentre os demais. E por que é dada uma primazia, pessoal? E aqui a gente vai encerrar a nossa live de hoje, certo? É dada essa primazia para que não ocorra na história da igreja vindoura, na história dessa igreja militante, que é a nossa, para que não ocorra a Torre de Babel do Antigo Testamento. Sempre que o homem tenta buscar Deus diretamente,
o que ocorre à Torre de Babel. Nós não sabemos qual o caminho, nós somos cegos. É por isso que Cristo curou tantos cegos, materialmente falando, né? Ele queria alertar a nossa cegueira espiritual e que Ele é a cura. Então, cegos como nós somos, se nós buscamos diretamente Deus, sem o auxílio de seu corpo visível, que é a Santa Igreja, o que nos resta é a confusão. O que nos resta é falar línguas estranhas, não nos comunicarmos bem uns com os outros e vivermos cada um a nossa realidade separada. É exatamente essa a realidade do mundo protestante hoje em dia. O que ocorre é exatamente que eles possuem inúmeras denominações, cada uma fala uma língua diferente. Não adianta um protestante vir falar que eles estão unidos pelos 3 princípios do sola scriptura, sola fide e sola gratia. Mentira! Se você chegar para um pastor calvinista e perguntar para ele o que é o sola fide, e se você for um pastor da Universal do Reino de Deus e perguntar o que é o sola fide, eles vão dar 2 conceitos diferentes de sola fide. Ou seja, até mesmo os princípios deles são relativos. Mudam conforme a necessidade. Então eles não conseguem se comunicar, eles falam línguas diferentes, tentando alcançar Deus sozinho. É a perfeita e literal exposição da Torre de Babel. E Deus, em sua infinita sabedoria, sabendo que nós não somos capazes de chegar até Ele sem a presença real de Cristo, então Ele institui a Santa Igreja Católica. Porque é lá que nós encontramos Cristo, verdadeiramente vivo na Sagrada Eucaristia. É lá onde nós vemos Cristo perdoar os nossos pecados. E Ele faz isso utilizando do que Deus sempre utilizou, de homens falhos. Porque Moisés era um homem falho, tanto que ele não chega a Canaã. Mas é ele quem abre o caminho para que o povo chegue a Canaã. É através dele que Deus abre o caminho. Abraão era falho, vinha de uma religião politeísta. Mas é ele o primeiro pai de todos os povos. Do povo de Israel, claro. Os evangelistas eram falhos e escreveram algo infalível, que é a Sagrada Escritura. Deus sempre se comunicou com o homem através da humanidade falha que nós temos. Exatamente porque Deus mostra toda a glória dele para nós através desse ato. Deus não precisa se mostrar em toda a sua glória dele para a gente, porque isso nos cegaria. Deus utiliza o que há de mais perverso, que somos nós. Por mais pecadores que sejamos, Deus é capaz de utilizar a nós como instrumentos de sua misericórdia. É isso que ele faz na vida dos santos. É isso que ele fez com Santo Agostinho, né? Tirando ele lá do pior dos mundos e santificando-o. Então, meus irmãos, é basicamente isso. O Papa, ele é esse homem que é falho, que erra e que se confessa semanalmente. O Papa se confessa semanalmente e com certeza comete pecados. Mas é na falha desse homem que Cristo encontrou fortaleza. Porque foi na falha de Pedro que Cristo encontrou fortaleza. Cristo não escolheu João, o discípulo amado, para ser a rocha. Cristo escolheu o homem que, quando provocado a andar sobre as águas, saiu do barco e andou. E vendo que não conseguia porque estava afundando, pediu socorro.
e Cristo foi lá socorrer. Isso é uma profecia das mais belas sobre a Igreja Católica, pessoal. Porque o Papa, por vezes, vai querer andar sobre as águas e vai falhar na fé. Mas nós nunca devemos duvidar do ofício desse homem. Porque a gente sempre tem que se lembrar que na história de Pedro, não era Pedro que agia sozinho. Sempre tinha o braço acolhedor de Cristo para resgatar Pedro de debaixo das águas. Então, se um dia o Papa afundar por falta de fé, sempre Cristo o resgatará pelas mãos e o levará de volta para o barco. E é nesse barco que todos nós estamos. Nós somos parte da barca de Pedro. É isso então, pessoal. Eu encerro aqui a live, certo? E deixo aberto aí para todos que quiserem fazer algum tipo de questionamento, tá bom? Estou aberto às perguntas. Espero conseguir responder. Mas espero que, de alguma forma, também essa live tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre esse importantíssimo ofício, que é o ofício petrino, né? O ofício do Papa. E desejo a todos aí uma boa noite. Mas antes vou responder as perguntas aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Obrigado, Tyson. Muito obrigado aí pelo elogio. Fico feliz de ter, de alguma forma, ajudado vocês aí. Temos alguma pergunta, pessoal? Sim, eu vou aproveitar hoje e já vou fazer um pequeno texto com a bibliografia, tá? Mas eu não sei se você estava no começo da live, Tyson. Eu sugeri os 2 livros que eu estou utilizando como base, tá? Só um minutinho. Os 2 livros que eu estou usando como base são esse daqui, ó. O primeiro é Upon This Rock, do Stephen Key Ray. A editora é a Ignatius, tá? Infelizmente a gente não tem esse livro em português. Quem sabe, né, o nosso centro aí edite esses livros em inglês, que são muitos, tá, pessoal? Os Estados Unidos têm uma produção literária muito importante atualmente com relação à teologia, certo, católica, e muita coisa boa tem sido produzida lá, então quem sabe a gente não traduz um livro desse para cá, né? E o outro livro que eu utilizei é esse aqui, tá? Objeções e Erros Protestantes, do padre Júlio Maria de Lombaerdi. São essas as 2 indicações que eu tenho para vocês, tá bom? Mas eu realmente recomendo de todo o coração, para quem tiver o domínio da língua inglesa, o livro do Stephen Key Ray. É uma pesquisa bastante profunda. O que eu falei aqui não arranha nem a superfície, tá, pessoal, do que ele trata no livro dele em defesa de São Pedro e da primazia. Flávia, a nossa vontade, tá bom? É que a gente faça lives todas as quintas-feiras, ok? Nós ainda estamos definindo o tema da próxima live, mas todas as quintas-feiras a gente quer trazer um conteúdo novo para vocês, para fazer para a gente continuar com o trabalho que a gente já fazia aqui em Brasília nas salas, né? A gente fazia um trabalho na sala física lá do Centro Dom Bosco todas as quintas-feiras. Por conta da situação agora do coronavírus, a gente não está podendo se reunir. Então a gente resolveu fazer as lives, tá? Todas as quintas-feiras nesse mesmo horário. Mais alguma pergunta, pessoal, para eu poder encerrar aqui a live? Não havendo então mais perguntas, eu desejo a vocês um ótimo fim de semana, tá? Um forte abraço para todos vocês. E qualquer dúvida a respeito desse tema, eu estou disponível no meu perfil aí do Facebook, a gente pode ir conversando, tá bom? Um abraço para vocês, pessoal, e boa noite. Viva Cristo Rei!